Estamos há cerca de 3 anos do início da vigência da reforma trabalhista no Brasil, quando se imaginava que a flexibilização das leis do trabalho propiciaria aí uma retomada, virtuosa do emprego no país. Depois de uma crise econômico-política nos anos 2015 e 2016, essa era então a estratégia adotada para a retomada do emprego no Brasil. Hoje, aproximadamente 3 anos depois, o mercado de trabalho brasileiro se depara, para além dos efeitos das modificações que foram produzidas por essa reforma, com uma crise profunda e grave em função da pandemia da Covid-19, que já se arrasta desde o mês de março no Brasil. O mercado de trabalho brasileiro, é bom que se frise isso, então ele já experimentava uma reestruturação muito relevante, ou melhor dizendo, uma desestruturação muito relevante, com uma tendência cada vez mais forte de aumento dos empregos, das ocupações informais e também de reprodução de uma tendência que é praticamente global de precarização do trabalho. Então, é diante desse cenário que o Brasil vai ter que lidar aí com as repercussões desse vírus, o vírus da Covid-19, e isso é óbvio, Esse cenário prévio vai impor aí mais dificuldades, vai impor uma fragilidade ainda maior nesse mercado para o enfrentamento dessa crise. Diante disso, o Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais, o CEPS, do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UF, lança então essa nota informativa, que é a nota informativa número 5 de 2020, para falar um pouquinho sobre a situação do mercado de trabalho, já que estamos aí há 3 anos da dita reforma. Então, nosso intento com essa nota é analisar a situação do mercado de trabalho brasileiro em função da referida crise, que é a crise da Covid-19, sem deixar de lado esse contexto prévio aí que molda, as relações institucionais e políticas desse mercado de trabalho que já se registrava aí com uma elevada tendência à precarização, ao aumento da informalidade, como muitos autores dizem, à desestruturação. Para isso, nós utilizamos os dados aí da PNAD Covid-19, que é uma pesquisa experimental do IBGE e que foca especificamente nos efeitos da pandemia da Covid-19 para a população brasileira. Vamos dar uma olhadinha nesses dados agora? Nessa primeira tabela, nós temos alguns dos principais indicadores do mercado de trabalho que são trazidos aí pela PNAD Covid-19 para os meses de maio a setembro. Maio é quando inicia essa pesquisa. Vamos notar, por exemplo, aqui que o nível da ocupação e também a taxa de participação da força de trabalho, ou seja, a participação da força de trabalho na população em idade ativa, esses dois indicadores sofrem quedas ao longo dos meses de maio a julho e começam a recuperar em agosto e setembro. Eles começam a apresentar uma leve tendência de crescimento nesses 2 últimos meses. Essa leve tendência de crescimento, essa incipiente recuperação desses 2 indicadores, está intimamente relacionada à flexibilização do isolamento social, ou seja, com a retomada das atividades econômicas por parte de diversos estabelecimentos, começa a ocorrer também uma retomada das contratações por parte desses estabelecimentos. E com isso, aumenta então o nível de ocupação e aumenta a taxa de participação da força de trabalho. Ao mesmo tempo, as pessoas passam então a procurar trabalho, pessoas que antes estavam se resguardando e seguindo as medidas de isolamento, passam então a buscar emprego. Com isso ocorre um aumento aí da taxa de desemprego nesses 2 últimos meses, chegando a 14% em setembro. Lembrando que ela já estava crescendo essa taxa desde o início da pesquisa, que é maio, e ela chega aí a 14% no caso do Brasil e a 12,6% no caso de Minas Gerais. Outro dado relevante diz respeito à observação de como que varia o número de ocupados por posição na ocupação ou por categoria de emprego. Nós podemos ver através dessa informação que nem todos sentem as perdas na mesma magnitude ou da mesma forma. Por exemplo, nos meses iniciais aí da pandemia,
A variação no número de pessoas ocupadas é maior para os trabalhadores domésticos sem carteira, como pode ser visto aí na tabela. Também é grande para os empregados do setor público com carteira, para os empregados do setor privado sem carteira, para os conta próprias e para os empregadores, como mostram os dados de junho e julho. A partir dos meses, a partir do mês de agosto, ou seja, nos meses seguintes, agosto e setembro, já é possível ver uma dinâmica um pouquinho distinta, ou seja, os informais, os sem carteira, que antes haviam sido os principais desligados nesse primeiro momento aí de crise, os primeiros a perder os seus postos de trabalho, passam então a retomar o emprego. Isso pode ser visto no caso do trabalhador doméstico, que antes, tinha até um certo crescimento dos com carteira e decréscimo dos sem carteira, e passa a apresentar uma dinâmica oposta entre agosto e setembro. Também conseguimos observar que a retomada do emprego para aqueles empregados do setor privado sem carteira é bem mais elevada do que para aqueles que têm carteira. O que isso nos mostra? A semelhança do que ocorreu no pós-crise 2015 e 2016, o Brasil tem essa tendência quase que estrutural de utilizar-se da informalidade para retomar o emprego no país durante um período de crise ou no seu pós-crise, o que é algo bastante problemático e que foi inclusive acentuado pela reforma trabalhista no país. É problemático porque, à medida que nós vamos sofrendo com outras crises, sejam elas de quais natureza for, os primeiros empregos a serem destruídos, os primeiros postos a serem desmantelados, são justamente os postos informais, o que deixa o nosso mercado de trabalho muito mais suscetível, muito mais vulnerável às crises econômicas ou mesmo sanitárias, de origem sanitária, como foi essa da Covid-19, que tem repercussões econômicas bastante relevantes. Outro dado interessante diz respeito à perda na massa de rendimentos do trabalho durante a pandemia. E esse rendimento, ele não diz respeito somente ao salário, ele não diz respeito só ao empregado com carteira, mas a todas aquelas posições ali que nós acabamos de ver, ou seja, empregadores, conta própria, empregados do setor público, privado, trabalhadores domésticos, informais ou não. E esse dado está em milhões de reais. Isso significa que em maio nós tivemos uma perda na massa de rendimentos do trabalho, seja ele de qual origem for, de aproximadamente 36 bilhões de reais. Esse número é bastante expressivo, continua muito elevado em junho, mas já começa uma tendência de queda, especificamente, majoritariamente em função da redução da diferença entre o rendimento efetivamente recebido pelos ocupados e o rendimento que era normalmente recebido. Esse dado ele está falando especificamente das perdas sofridas pelos que se mantiveram ocupados no mercado de trabalho. E que perda seria essa, então? A redução nos seus proventos, nos seus rendimentos, sejam salários, seja o que for. E essa perda ela vai se reduzindo ao longo do tempo, porque essa diferença entre o que se ganhou efetivamente e o que habitualmente se receberia, ela vai se reduzindo ao longo dos meses aí, chegando a 17 bilhões, que foi a perda registrada para o mês de setembro. É bom lembrar que essa perda na massa de rendimentos, mais uma vez, está ligada somente àqueles que se mantiveram ocupados. Nossa perda real é ainda muito maior quando se leva em consideração aqueles que perderam também os seus postos de trabalho e, com isso, as remunerações que eram provenientes desses postos. Outro dado bastante relevante é esse do percentual do rendimento efetivamente recebido relativamente ao que normalmente ou habitualmente esse ocupado receberia. Ou seja, esse percentual difere em função da posição na ocupação dessas pessoas. Como vocês podem ver, os conta própria foram os que mais sofreram uma redução no seu rendimento efetivamente recebido relativamente ao habitual. Eles receberam, por exemplo, em maio, cerca de 60% do que habitualmente eles receberiam pelo seu trabalho. De forma geral,
o mercado como um todo, as pessoas ocupadas como um todo, receberam cerca de 82% do que normalmente recebiam de suas rendas do trabalho, né? Mas os números também são diferentes no caso do trabalhador doméstico, que chegou a 73%, no caso do empregador, que também foi bastante baixo, foi 69%. Nota-se também que nos 2 últimos meses, agosto e setembro, à medida que essa diferença vai se reduzindo e que o percentual de rendimento efetivamente recebido vai se aproximando daquilo que era o habitual, que há uma certa dificuldade para algumas categorias específicas retomarem aquele nível habitual. É o caso do trabalhador doméstico e também dos conta próprios, como se pode ver aí nessa mesma tabela. Os dados revelaram então que nós tivemos perdas relevantes até o presente momento em função da crise da Covid-19, mas não somente em função disso, em função da própria vulnerabilidade a que o mercado de trabalho já estava exposto com a sua desestruturação, que é ratificada pela reforma trabalhista, como nós falamos anteriormente. E é justamente em função da severidade da repercussão que a crise da Covid-19 tem sobre o mercado de trabalho que políticas voltadas à manutenção do emprego e da renda são tão importantes para a nossa sociedade, como é o caso do auxílio emergencial e também do benefício emergencial, que foram de suma importância para a economia brasileira, especificamente para a manutenção de emprego e renda nesse momento caótico de crise. Sem essas políticas, nós estaríamos fadados a uma situação de miséria e empobrecimento geral da população brasileira, talvez sem precedentes. Por isso é que nós endossamos aí, mais uma vez, a importância desse tipo de política.